Seguindo no nosso painel, eu tenho a honra de apresentar meu querido amigo Carlos Alberto Bocuí, é mestre em gestão ambiental pela Fundação Getúlio Vargas, especializado em psicanálise pelo Instituto de Psicanálise de São Paulo, extensão em Economics of Climate Change, na Universidade de Oxford, no Reino Unido. Presidente do PROAN, Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, membro do Observatório do Meio Ambiente do Poder Judiciário do Brasil e coordenador do Observatório de Governança Ambiental do Brasil. Foi coordenador do Programa Internacional Metrópoles Saudáveis, em parceria com a Organização Mundial de Saúde, e conselheiro do Conselho Estadual de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, e do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente. Autor do livro Educação Ambiental na Multidisciplinaridade, adotado pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo e Ministério da Educação. Coautor do livro Finanças Sustentáveis e Responsabilidade Socioambiental. Também Carlos Bocuí é colunista do jornal O Eco, Carta Capital e Le Monde Diplomatique. Por sua atuação em movimentos de cidadania ambiental, ele recebeu o prêmio Ação Verde do Banco Crefisul, medalha de honra ao mérito da Polícia Militar do Estado de São Paulo, medalha Alba Lavras da Associação dos Pesquisadores Científicos do Estado de São Paulo e comenda do Principal de Andorra. Carlos Bocuí, seja muito bem-vindo, grato por acolher nosso convite. A palavra está com você. Eu que agradeço, Regina. Obrigado pelo convite e principalmente pela oportunidade de compartilhar esse debate inspirador sobre a água, né? Agradeço também as suas palavras generosas no início da discussão, quando você coloca o agradecimento ao PROAN por uma logomarca que foi uma coisa realmente feita de coração, né? Aquilo é um símbolo do que nós pensamos, do que nós defendemos em termos de água e paz. É uma pomba de água, né? Uma arte belíssima. O meu tema é água e emergência climática, né? E para isso eu gostaria de trazer aqui uma apresentação. O PROAN ele tem essa missão de trabalhar políticas públicas, não só na área de água, mas na área de governança ambiental no geral, e nós também trabalhamos no sentido de buscar boa normalização ambiental para o Brasil, né? É uma questão essencial para a gestão ambiental. E meu tema é água e emergência climática. Fiquei muito feliz de ver a abordagem da Regina sobre lágrimas, saliva e o nosso ser, né, intimamente ligado à água. É isso mesmo, né? Nós somos água e nós somos criaturas da água, né? Nós somos aquela realidade feita pela água e dependemos absolutamente da água para viver, né? E todo mundo geralmente faz essas apresentações de água começando para dizer quanto tem no planeta de água. Então, a bolinha maior aí, para quem quiser lembrar, é o que tem nos oceanos, a menor é a que tem nas águas superficiais e a pequeniníssima são as águas subterrâneas, para a gente ter uma ideia de que, apesar do planeta azul ser tão azul, na verdade, ele é recoberto por uma película de água, né? O que faz da água um elemento essencial, finito, né? E preocupante do ponto de vista de gestão. Eu queria começar dizendo que a gente está no Antropoceno, que é uma época onde os impactos globais na era industrial eles rompem a capacidade de suporte do planeta e, apesar de se questionar o termo antropoceno de ponto de vista geológico, na verdade, ele vai continuar sendo usado por todo mundo, porque não há outra palavra para descrever o inestimável, uma inestimável abordagem do impacto humano no sistema terrestre, né? Então, a Regina colocou muito bem a questão da transdisciplinariedade. Não dá, através de um olhar, de um segmento que é a geologia, você simplesmente abordar toda essa interação
que representa a atual fase civilizatória do planeta, né? Estamos no Antropoceno, e o Antropoceno ele significa o rompimento das fronteiras planetárias. Entre essas, né, nós temos aí as mudanças climáticas, nós temos a integridade da biosfera, a mudança do uso da terra, a água doce, que é o tema que nós tratamos aqui, que são os compartimentos planetários mais atingidos por esse estado do Antropoceno, por esse estágio civilizatório onde nós ultrapassamos os limites das alterações aceitáveis para os ecossistemas, né? A minha missão é falar aqui da emergência climática, portanto, eu vou direto no último estudo da NASA, publicado 2 dias atrás, sobre calor, o aquecimento global, tá? E o que isso implica em termos de interação com as águas do planeta. Bom, o que se espera para 2040 é um aumento de temperatura a partir de 1950, o ano base de 1950, de 2,33 graus Celsius a 2,79 graus Celsius. Ou seja, nós vamos chegar aí naquele estágio colocado pelo Acordo de Paris, mas já rompido numa situação bastante preocupante. Quando nós falávamos que 1,5 grau era um índice seguro, era para evitar os 2 graus. Os 2 graus era extremamente preocupante. Não havia possibilidade científica de se identificar os impactos que poderiam ser gerados para a agricultura, para outros elementos com 2 graus centígrados. Então, agora, nós estamos diante dessa realidade. Nós já estamos chegando nesses marcos, né? Então, para 2040, se espera intensificação de chuvas na área setentrional do planeta. A África mantém chuva também, mas a nossa realidade sul-americana, especialmente na Amazônia e nos ecossistemas Cerrado, Caatinga, de Mata Atlântica, esses ecossistemas eles terão secas extremas, tá? Então nós vamos passar por essa dificuldade no futuro que já se acentua nos dias de hoje, né? Depois de 2040, o que prevê a ciência, isso foi feito com um detalhamento muito grande, de 25 e 25 quilômetros de projeção, quer dizer, é um detalhamento que nos dá uma segurança científica. Depois de 2040, você tem uma incidência de calor que caminha para 4 graus até 2100. Isso aí é uma tendência que os franceses estão se preparando, inclusive com normatização, com legislação, para atender a esse cenário que é extremamente preocupante, tá? E depois de 2040, naturalmente, em função da seca, que eu já me referi no quadro anterior, e agora da questão do calor, você vai ter uma maior incidência de incêndios, né? E o Brasil está passando por isso na questão do Pantanal, na questão da própria região amazônica. Então, esse é o cenário de emergência climática para o qual nós devemos nos preparar, tá? Então, essa figura do Le Monde, abordando o quadro da legislação francesa para uma perspectiva de adaptação climática da sociedade europeia, porque eles estão tentando passar isso dentro da comunidade europeia como regramento, para que se tenha um plano de contingência para mudanças climáticas, tendo em vista que a perspectiva é do atingimento de 4 graus de acréscimo até 2100. Então, quem nasce hoje, uma criança que nasce hoje, quando ela tiver 70 anos, quando ela chegar próximo da minha idade, ela vai estar com uma temperatura média quase de mais 4 graus. Isso na capacidade de leitura que nós temos hoje diante de um cenário de tendência inercial do que nós temos agora, tá? Então, essa capacidade de uma leitura de tendência inercial das condições do contexto global, das condições do contexto econômico, dos combustíveis fósseis, é o exercício que nós temos que fazer para saber quais as contramedidas que são necessárias, né? Então, eu gostaria de dizer dessa necessidade de uma
governança climática e hídrica que tenham um elemento importantíssimo que é o controle social. Não há saída para a sociedade humana, para governos, para a burocracia, se você não tiver uma intensa participação social dos setores que não estão envolvidos com interesses econômicos, setores que estejam envolvidos com a busca de defesa dos direitos difusos da sociedade. E assim você tem elaboração de planos, políticas públicas de forma isenta, e você também tem o acompanhamento, o controle social também de forma isenta. Essa exigência e o controle social dependem do nível da democracia, da consolidação de um processo democrático, participativo, que deve se traduzir em robustas instituições com instrumentos participativos. Como é que o Brasil está nesse quadro hoje? O Conselho Nacional de Recursos Hídricos não se reúne há mais de um ano. Tá? Desde 2022 que o Conselho Nacional de Recursos Hídricos não se reúne. Portanto, a nossa capacidade como sociedade, a sociedade brasileira, no sentido de trabalhar governança climática e hídrica, no sentido de estabelecimento de controle social, é muito limitada. Tá? E eu afirmaria que essa realidade que se dá hoje na questão do Conselho Nacional de Recursos Hídricos se dá também nos comitês de bacia, onde você tem uma participação limitada, de minoria de participação da sociedade civil. Né? Diante das pressões da sociedade, o Brasil decidiu trabalhar uma política nacional de segurança hídrica. Ela foi apresentada, eu estava, na época, conselheiro do Conselho Nacional do Meio Ambiente, ela foi apresentada como uma política que pretendia trazer instrumentos de gestão para a política nacional de recursos hídricos. Né? Mas depois a gente percebeu que aquilo que foi apresentado para a sociedade, na verdade, era uma carta de intenções, porque ela não consegue sair do papel por uma série de motivos. E aí foi feita uma avaliação pelo Tribunal de Contas da União, apontando as seguintes falhas na Política Nacional de Segurança Hídrica. Falta de uma institucionalização, falta de uma legislação que imponha imperatividade, tá? Baixa capacidade estatal para a execução dos programas, ausência de responsabilização por atrasos, ausência de plano de acompanhamento, de avaliação de desempenho e falta de controle social, de você ter um comitê que permanentemente faça o acompanhamento dessa transformação necessária para que a gente tenha segurança hídrica num quadro nacional. Tá? Então, essa discussão toda de segurança hídrica, ela implica em vulnerabilidade, o estabelecimento de uma leitura que a sociedade deve ter sobre o que é vulnerabilidade hídrica, que é definida como uma situação em que estão presentes três elementos, né? O risco, a incapacidade de reação, quer dizer, quando as coisas vão mal, você não tem possibilidade de reagir àquele desafio, e diante da materialização do risco, a dificuldade de adaptação. Né? Ela se torna sempre difícil se a gente olhar um acidente climático, um desastre climático e aplicar esse conceito de vulnerabilidade, ele é absolutamente verdadeiro. Né? Nós fizemos um mapeamento da vulnerabilidade hídrica da região metropolitana de São Paulo em médio prazo, para saber qual era o grau de vulnerabilidade hídrica em médio prazo. Isso começou numa discussão em 1994, na ocasião da campanha Billings Eu Te Quero Viva, com o geógrafo Aziz Absaber. Nós trabalhamos uma porção de quesitos que poderiam dimensionar quais os cuidados que se deveria ter para uma gestão adequada da região metropolitana de São Paulo, que era um grande desafio, uma grande metrópole encravada numa macrometrópole, né? Então, elencamos aí diferentes itens, né? Indicadores que nos dessem, ao final, um indicador de qual era o nível de vulnerabilidade
da região metropolitana de São Paulo, frente ao quadro de vulnerabilidade hídrica, a depender da emergência climática, né? A emergência climática veio depois. Então, isso aqui é uma contextualização desse trabalho de praticamente 30 anos. Primeiro, contexto global, nós não temos expectativa de reversão de médio prazo, porque toda a indústria de petróleo, dos combustíveis fósseis, elas não estão retroagindo, elas continuam pretendendo investimento maciço em combustíveis fósseis. As conferências climáticas, elas estão sendo realizadas em países que têm ligação com combustíveis fósseis, ou seja, há uma perda de isonomia nesse processo, inclusive no Azerbaijão neste ano. Né? Então, é adverso o contexto global para que a gente possa reverter esse quadro. A concentração de atividades humanas, por uma questão de logística, a região metropolitana de São Paulo continua não só crescendo em termos populacionais, mas também crescendo em atividades que demandam recursos hídricos. Né? Existe um crescimento da produção hídrica e um aumento de consumo. Como é conseguida essa produção hídrica? Os ecossistemas naturais não estão provendo isso, estão diminuindo. Nós temos um processo de desertização constante com relação aos mananciais, às nascentes, porque não há iniciativas de revitalização, de reflorestamento efetivos para revitalizar as áreas de nascente. Por outro lado, você tem uma extração de água, ecossistemas que são sacrificados no entorno da metrópole de São Paulo com a transposição de água, seja a retirada de água do Vale do Ribeira, do Rio Juquiá, do Rio São Lourenço, do Capivari para Guarapiranga, o sistema Cantareira, que é amplamente conhecida, essa transposição, desguarnecendo, né, os ecossistemas locais. Quer dizer, São Paulo tem uma atividade vampiresca, ela vai extraindo água de outras regiões que ficam com dificuldades para suprir as suas próprias necessidades. Nós temos uma proposta urbana em São Paulo que continua acirrando as ilhas de calor com deslocamentos de chuvas. Chove onde é mais quente, chove onde está impermeabilizado, não chove nos mananciais. É interessante esse processo onde você tem um deslocamento por conta de uma mudança do microclima, né? Diminuição da produção natural, eu já falei, diminuição da capacidade de armazenagem. Cada vez mais os reservatórios são assoreados, portanto, ficam com menor capacidade de armazenagem. A poluição, ela é sempre crescente. Veja hoje a questão de plásticos, microplásticos, a questão da carga difusa. Quando a cidade é lavada pela chuva, toda a poluição vai para os corpos d'água, né? Isso praticamente não é retirado depois que o tratamento é eficiente, seria caríssimo para você fazer esse tipo de tratamento. A consciência pública, né? Aquela situação de zeitgeist, do nivelamento do conhecimento público, da percepção pública sobre direito de exercício à água, só acontece quando falta água na torneira. Nós temos ainda uma grande dificuldade de que a massa populacional se movimente para promover aspectos preventivos, né? Então, para isso é preciso empoderamento, conhecimento, sensibilização, controle social. E aí tem outros elementos que dificultam esse quadro de vulnerabilidade, que é a falta de uma governança metropolitana, né? Em São Paulo, se você pegar uma cidade europeia, uma cidade americana, norte-americana, você tem lá a figura do condado, que é um governo regional que dá conta de uma determinada região, que não é o Estado, que é tão grande, né? Nem a União. Então, falta esse mecanismo de gestão que é atribuído ao Comitê de Bacia, mas o Comitê de Bacia não tem o empoderamento necessário e ele tem um processo de controle político por parte de Estado e municípios com baixíssima participação social. E isso faz com que o controle social desse processo todo seja também comprometido.
E a presença de planos, ações e políticas públicas para o setor acaba sendo deficitário também, porque você não tem a participação social para construir isso e para fazer isso real, para que isso realmente aconteça. Como resultado da leitura de todos esses elementos, em médio prazo, a classificação do nível de vulnerabilidade hídrica da região metropolitana de São Paulo é alta. Né? Essa é a conclusão que se chega. Uma das questões a se tratar dentro de emergência climática é paz e cooperação pela água. Né? E aqui a gente entra no cenário internacional, onde 3 bilhões de pessoas compartilham um total de 60% de corpos d'água que são fronteiriços, são 276 bacias de água doce. As convenções sobre direito dos usos não navegáveis das Nações Unidas é o único tratado que gere a maior parte desses compromissos, mas ele levou décadas para ser construído. É muito difícil você chegar a um acordo internacional de uma grande região para gerir de forma integrada a água. Né? A ONU tem algumas resoluções, como declara a água limpa e segura e o saneamento como direito humano essencial, né? E também a resolução que estabelece água e saneamento como direito humano fundamental. E aqui nós tivemos o ilustre jurista Acosta, que nos dá uma dimensão da água como sujeito de direitos. Né? Quer dizer, nós avançamos nesse processo e talvez fosse interessante as Nações Unidas avançarem nessa linha também. E quando o Brasil realizou o Fórum Alternativo Mundial da Água, em 2018, nós estabelecemos o termo de referência para a água como direito humano fundamental. Um dos principais objetivos e propostas desse reconhecimento de água como direito humano fundamental e o compartilhamento da gestão da água foi a questão dos rios voadores da Amazônia. Tá? Quando nós falamos de compartilhamento de recursos hídricos, nós estamos falando de compartilhamento de gestão de sistemas que são, inclusive, aéreos. Tá? Sistemas que são ecossistemas e demandam uma gestão integrada. Nós estamos falando aqui de uma transposição da Amazônia para o centro do continente, ricocheteando nos Andes, formando a Bacia do Plata, passa pela Bolívia, beneficia Uruguai, Paraguai, Argentina, ou seja, nós temos um ecossistema natural que beneficia todo o continente sul-americano. Nós propusemos ao Mercosul a proteção dos rios voadores em 2018, fizemos uma apresentação em Montevidéu, explicando que os rios voadores da Amazônia necessitam de um aspecto protetivo similar ao que foi criado para o Tratado do Aquífero Guarani. Né? É tão importante cuidarmos das águas subterrâneas como também cuidarmos das águas superficiais, transfronteiriças, das bacias, como também dos elementos que formam esses elementos. E aí os rios voadores eles teriam essa necessidade de uma abordagem jurídica que consolidasse essa proteção. Tá? Bom, então a gente pode concluir, diante desses fatos, que o estado de água e paz, que é o tema adotado pela ONU, ele dependerá da semeadura do multilateralismo colaborativo, que cada vez mais você tem um processo de fragilização dessa cooperação entre as nações. Isso está claro nos acordos de mudança climática. Não é? Isso tem que ser baseado em justiça, né? Solidariedade, gestão democrática e diplomacia ambiental. Então, dar vida a um instrumento importante como a proteção dos rios voadores, que dá vida à chuva e aos corpos d'água da América do Sul, em aproximadamente 60%, tornaria real o exemplo de compartilhamento que nos é trazido pela própria natureza. Né? Então, é isso que a gente deixa como mensagem: é necessário cooperação, é necessário regramento e é necessário que a gente avance em termos protetivos, fazendo essas incursões
em áreas de ecossistemas que ainda não estão protegidas, né? Bom, então eu queria dizer que fico muito feliz de participar, agradeço a Regina pela introdução maravilhosa que sensibilizou a todos sobre a importância da água, que nós somos, né? Somos a água, e também dizer que essa leitura de proteção ela vai necessitar de uma leitura ecossistêmica, né? Essa proteção da água ela necessita de uma visão integral do que representa a água para o planeta em todas as suas formas para que a gente consiga fazer essa proteção. Muito obrigado e fico à disposição.